Então, é importante entender os riscos desse produto, que não é perfeito e que, assim como qualquer outro, tem as suas vantagens e desvantagens. E você, enquanto investidor, precisa entender quais são esses pontos de atenção para ver se o produto fundo imobiliário faz sentido para você ou não. Mas vamos lá, a gente pode dividir os fundos em 3 grandes grupos e cada um desses grupos vai ter um conjunto diferente de vantagens e desvantagens. Isso significa que em cada um desses grupos a gente precisa prestar atenção em coisas diferentes. Mas tem uma coisa muito importante que vai afetar todos os fundos, que é a gestão. E aqui a gente está falando de fundos imobiliários, mas isso vale para qualquer fundo de investimento. Quando você compra a cota de um fundo imobiliário ou faz aporte em um fundo de ações, por exemplo, você está contratando uma equipe que vai tomar as decisões de investimento por você de acordo com o regulamento do fundo. Ou seja, o gestor ele tem poderes de comprar e vender os ativos do fundo e a competência do gestor em fazer isso vai afetar diretamente a rentabilidade do fundo. Agora, toda essa estrutura administrativa tem um custo e quem paga esse custo é o cotista através da taxa administrativa. Alguns fundos cobram uma outra taxa, chamada de taxa de performance, que é cobrada quando a rentabilidade do fundo fica acima de um benchmark por um período determinado e é cobrada sobre o valor que superou esse benchmark. Assim como muitos fundos de ações usam o Ibovespa como benchmark, muitos fundos imobiliários usam o IFIX. E onde você acha todas essas informações? Entra no Google e procura regulamento mais o código do fundo, que você vai achar um PDF com todas as regras e todas as diretrizes desse fundo. E é legal você comparar taxas, principalmente entre fundos do mesmo setor, porque elas podem influenciar bastante o seu resultado no longo prazo. E como eu disse, você está contratando uma equipe de gestão. Então você precisa saber quem são essas pessoas. Quem é o gestor? Qual que é o racional dele em relação aos ativos que ele já tem em carteira? O que ele está vendo de oportunidade para o futuro? E pelo menos uma boa parte dessas informações você consegue em um documento que os fundos divulgam chamado relatório gerencial. Para ter acesso a esse relatório é a mesma coisa. Procura no Google relatório gerencial mais o código do fundo. Eu acho importante que você faça isso porque, em teoria, alguém que está 100% focado em fazer a gestão desses ativos vai fazer isso melhor que você, concorda? Então, você precisa checar se os resultados dessa gestão estão de acordo com essa premissa. Em geral, no mercado, fundo ruim mesmo não vai muito longe. Quanto mais antigo for o fundo e a equipe que faz a gestão, mais credibilidade a gente dá. Além disso, veja qual é o desempenho desse fundo em relação ao benchmark. Ele não precisa bater o índice todo ano, mas precisa fazer isso na maioria dos anos, porque senão seria melhor você comprar um ETF e economizar na taxa de administração. E já que os rendimentos são uma parte importante para quem investe em fundo imobiliário, é legal analisar o comportamento desses rendimentos ao longo dos anos. Enfim, eu acho que a mensagem aqui é que os fundos e os gestores são bem diferentes entre si e os resultados também são. Então, é importante entender qual é o perfil do fundo e do gestor antes de você investir o seu dinheiro com ele.